Quinta ao Vivo. Boa tarde, ouvinte da Rádio Menorá. Nesse momento, transmissão simultânea para todo o planeta, para a rádio e TV Menorá. E hoje, para o regular do Senhor, sexto ano, Quinta ao Vivo, diretamente de Curitiba, Brasil. Para você, meu ouvinte, telespectador, nosso amado irmão, simpatizante, você que está conectando, você que tem acompanhado essa programação desde 2009, que está vendo quanto o Senhor tem feito pela expansão do Evangelho pleno, do Evangelho do Reino. Quando tudo começou, dia 9 de setembro de 2009, às 9 horas da manhã, quando o Senhor liberou pela Rádio Menorá, a sua rádio, a primeira transmissão online para todo o planeta. E hoje estamos aqui na sequência desse projeto divino, com muitas novidades. E agradecemos a Deus pela sua participação, que tem estado conosco todos esses anos, que tem feito parte da expansão, através das orações, através desse clamor pelo amor que Deus tem despertado no teu coração. Nós profetizamos todas as bênçãos, toda a sorte de bênçãos para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor. E se o Senhor é o nosso pastor, e nós somos suas ovelhas, e nós cremos, e como diz o Senhor Jesus, a tua fé te salvou, e nós cremos que Ele é o nosso Senhor, nada nos faltará. Nada nos faltará. Por isso nós agradecemos a Deus e temos vivido momentos maravilhosos e temos compartilhado com os irmãos nos encontros e visto quantas maravilhas Deus tem feito através da sua rádio, da sua TV, por todos os programas que nesse período, nesses anos, Deus levantou. Então nós agradecemos a Deus aí por mais essa oportunidade de estarmos reunidos entre irmãos. E quão bom e agradável é. E está escrito a palavra, viverem unidos, juntos, na ordem, em comunhão com o Espírito, na ordem determinada pelo Senhor, para que tudo flua e todos possam viver em Espírito, e vida e verdade. Por isso nós agradecemos e louvamos a Deus, mais uma vez e sempre, porque toda a honra é dele. E muitos de vocês, amados, que estão assistindo, já passaram por aqui, já foram entrevistados, já estiveram aqui conosco no Quinta ao Vivo. Muitos ainda virão, com certeza, em nome de Jesus. Profetizo que todos que assistem um dia vão estar aqui conosco nesse bate-papo. Mas você já faz parte, lembre disso, porque Deus é um só, o Espírito é um só. Você está conectado aqui conosco agora, pelo Espírito Santo de Deus. Creia nisso, ore e interceda aí de onde você está, para que nós possamos sermos úteis, vasos de honra, através do Senhor. Porque sem Ele não somos nada. Somos caco, carne, pó de barro. Por isso, amado Deus, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez por essa porta aberta, por esse veículo, TV Menorá, que tem trazido tantas novidades através desses anos todos, através desse canal ao vivo, através desse programa também, que é o Quinta ao Vivo. E hoje nós temos a participação desses irmãos amados, que têm se envolvido também nesse projeto junto conosco, num outro departamento, uma outra frente, mas na mesma que é Jesus, na mesma que é o Ministério Menorá, mas numa outra organização, numa outra determinação de Deus, que envolve os impressos, que envolve o material da Editora Vento Sul, mas que também é expansão, que também é linha de frente, porque leva à frente e avante essa verdade que é o reino, e que é um só, porque Deus é um, Jesus é um. E hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouco, trocar um pouco de informação e falar um pouco do que Deus tem para cada um de nós, nesses momentos de transição, momentos de novidade, momentos de muitas coisas novas. E nós precisamos viver também, irmãos, nesses momentos, aquele versículo muito pregado, e talvez pouco praticado por mim, não sei por você, mas que nós devemos sim sermos transformados pela renovação da mente. Porque a renovação da mente, ela é necessária nesse momento. Ela é necessária quando nós vivemos pelo Espírito.
Ela é necessária quando o Senhor opera nas nossas vidas, quando o Senhor ele é um Deus de novidade, e Ele todo dia Ele tem novidade. Porque Ele se renova de dia em dia. E está escrito. Então eu não posso viver do passado, eu não posso viver engessado. Aquele que deu certo para mim há 2 anos atrás, pode ser que nunca mais dê certo. Porque Deus vai operar talvez de formas diferentes. Talvez dê, mas nós precisamos estarmos preparados para as novidades do Senhor. E hoje o Senhor tem trazido e vai trazer mais novidades aqui para você, nesse nosso bate-papo edificante. Ô, glória! E aqui conosco já nosso irmão Ronald Classe, responsável direto aí por essa expansão da verdade via site, e também nossa irmã Michele voltada, né, diretamente ao comercial da expansão da verdade. Então deixei para os irmãos aí. Boa tarde, irmão. Boa tarde, irmãos. É uma bênção estar aqui de novo. É com bastante alegria que a gente pode estar participando desse trabalho, desse projeto que o Senhor tem trazido para nós. E que nem o irmão falou, cheio de novidades. A gente está correndo aí sempre com alguma coisa nova para apresentar para a Irmandade e também para alcançar esses objetivos que o Senhor trouxe para nós da expansão da verdade, né? O nome já diz qual que é o nosso trabalho, né? A gente, eu creio que o Senhor, quando batizou o trabalho, escolheu bem o nome, né? Porque é exatamente isso que a igreja tem que fazer, é exatamente isso que nós queremos, que o reino avance sobre essa terra e que Jesus venha reinar logo, né? Porque acho que é para isso que a gente se afadiga, que a gente se gasta, que a gente trabalha, é que o Senhor Jesus venha logo estabelecer o seu governo aqui nessa terra e que eu e os nossos irmãos todos sejamos beneficiados com isso. E a gente sabe que é o evangelho do reino, essa palavra da cruz, esse evangelho pleno que nós temos recebido aqui, que nos prepara para esses momentos que Deus tem prometido para nós, né? Então todo o material da Editora Vento Sul, da TV Menorá, tudo que vem do Ministério da Palavra é para preparar o nosso coração para esses momentos maravilhosos que Deus quer nos dar em seguida. E o Senhor disse que nós temos que nos preparar. E então eu agradeço a Deus assim por estar participando disso e junto com os irmãos, né? Aqui em Curitiba vários irmãos estão envolvidos no processo, né? Alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas eu louvo a Deus também que levantou irmãos para ajudar, né? Que é o caso da irmã Michele, que está trabalhando com a gente, ela que atende e recepciona os pedidos, né? Dos presbíteros, revendedores da editora. Então eles mandam um e-mail lá para o vendas@expansãodaverdade.com.br ou para o Skype, que é vendas_expansão da verdade. E quem recepciona, quem dá aquele primeiro tratamento, que joga no sistema o pedido que os irmãos mandam, é a irmã Michele, né? E aí a gente faz aquela verificação, vê a situação do material, o que está disponível. Às vezes tem alguma coisa que acabou no estoque, a gente já tem encomendado, então a irmã vai posicionar aquelas pessoas que querem fazer essas compras do atacado, né? Por parte dos presbíteros, livrarias e revendedores, e também aqueles pedidos que chegam no site, né, de irmãos que querem comprar download, que têm dúvidas a respeito de materiais. Por exemplo, hoje ainda uma irmã mandou uma mensagem para nós que ela queria um CD antigo que chama Casais Perdoados, né? E a gente faz esse material por encomenda também. Não é assim tão fácil, tão rápido, mas a gente providencia os materiais conforme as demandas, né? E então isso tudo é a Michele que faz esse primeiro tratamento, né? Com os pedidos. E graças a Deus por isso, porque a gente está fazendo mais trabalhos e daí Deus precisa mandar mais pessoas, né? Eu creio que e isso tem sido uma coisa tremenda, assim. Então é bom estar aqui com o irmão, com os irmãos, né, nessa tarde. E eu agradeço a Deus, então, por isso, deixar a irmã Michele falar um pouquinho também, né? Amém, também é uma boa tarde para todos os irmãos, né? E dizer assim que eu fico gratificada ao Senhor de estar trabalhando na obra, assim, né? Que o Senhor, a gente sabe que toda essa obra é dele, né? E ele que faz todas as coisas, assim, né? E que nem o irmão falou, né, do todo o trabalho que a gente tem, né, a gente procura mesmo estar fazendo tudo com zelo, com qualidade, assim, porque a gente sabe que é para o Senhor que a gente faz todas as coisas, assim, né. Então eu agradeço e eu glorifico ao Senhor por essa obra, né, porque esses materiais aqui têm edificado não só a minha vida, mas a vida de todos os irmãos, assim, né. E
que nem a gente está meditando em alguns materiais, a gente vê a riqueza que tem em cada coisa, assim, né? É ouvindo no carro, ouvindo em casa, lendo, né? E como esse material tem me edificado, e a gente vê os testemunhos dos irmãos, o quanto edifica cada um também, né? Então a gente tem que ter um cuidado e um amor por essa obra para fazer como o Senhor deseja, né? Porque quando Cristo voltar, Ele vai perguntar o que a gente fez com as coisas que Ele tem nos dado, assim, né? Então a gente tem que ouvir, meditar, né? Eu até compartilhava com os irmãos assim que a importância da meditação nos materiais, na palavra do Senhor, para a gente estar crescendo e amadurecendo em vida, né? E é uma bênção assim levar esse evangelho do reino para outras pessoas, né? E eu vejo assim que muitas vezes a gente está acostumado com um material ou outro, né? Mas as pessoas que estão lá fora, quando a gente entrega um livro, vendem ou entrega, ou eles ouvem alguma mensagem, eles sabem que aquilo é do Senhor, né? Porque muitas pessoas têm me falado assim, né? Das ministrações apostólicas, que elas têm sentido o toque do Espírito, né? Então a gente tem que agradecer ao Senhor por ter esse material tão disponível para nós, nessa mesa farta, assim, né? Para estar meditando e ruminando nos materiais, né? Então eu agradeço e eu glorifico muito ao Senhor por isso, né? Por hoje a gente estar abastecido com todo esse material, por toda essa obra, né? Que nem a irmã falou, não é uma obra tão fácil, tão rápido de se fazer, né? Mas eu creio que a gente tem feito o máximo, assim, né? Ou não tanto, assim, mas tem procurado estar tratando de cada material, de estar deixando ele com um visual interessante, mais bonitos. Alguns mudaram a capa, tudo, né? E isso tudo é um trabalho que a gente tem de estar servindo aos irmãos, né? E as pessoas que estão lá fora também, para que eles também degustem, assim, como a gente degusta com os olhos outras coisas, com o material também é a mesma coisa, né? Amém. Amém. É uma palavra que marca muito, né, esse tudo, né? Que é esse projeto divino. Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas aqui à frente, Mateus 24, uma reflexão, antes de nós seguir aqui no nosso bate-papo. 24, 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor vosso Deus. Mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Um pouquinho ali na frente, em Mateus 25, 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Versículo 26, Mateus 25, 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei?
Amados irmãos, estamos aqui para todo o planeta, trazendo a verdade. Porque, de verdade, né, nós não sabemos. Né? O Senhor nos diz em 25 também de Mateus, versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O Senhor nos traz hoje uma palavra para que a gente possa repensar, né? Qual é a minha situação hoje? Qual é o meu posicionamento? O que eu estou fazendo hoje no reino? Eu faço parte desse reino? Eu estou vivendo isso? Ou estou negligenciando? Eu estou sendo um servo bom e fiel? Ou estou sendo um servo negligente e mau? Né? Porque o Senhor disse que, bem claro que é o servo bom e fiel, né? O fiel no pouco, irmãos. E muitas vezes nós esquecemos que nos consagrarmos diariamente ao Senhor é ser fiel. Escutarmos o material, as mensagens, a apostila, o livro, obviamente, meditar na palavra todos os dias. Mas o Senhor deixa bem claro que existe um dízimo diário também para o tempo de busca, o tempo de estar com Ele. Se eu pegar 10%, vamos botar aí 2 horas e 20, vírgula alguma coisa? 40. 2 horas e meia, 3 horas, irmão. Então, se você for pensar quantas mensagens você pode escutar por dia para alimentar o seu novo homem e negar o velho nessas 2, 3 horas. Nesse período de 3 horas de busca ao Senhor, você vai estar envolvido com grupos familiares, provavelmente, servindo, porque você que busca todos os dias, se busca todos os dias, você transborda. Obviamente, você é um obreiro. É só você buscar todos os dias. Você vai fazer a obra automaticamente. Porque não tem o checklist do obreiro. Você faz isso e você vai ser... Você come, você se alimenta da verdade e a verdade te liberta. E a verdade faz a obra. Porque a obra é dele, ele faz a obra através de você, mas você precisa se alimentar. Então, se você não está fazendo a obra, porque 99,9999 é porque não há um alimento, né? Ou um alimento adequado na quantidade adequada. Então, dentro desse propósito que diz que a palavra que conhecereis a verdade, né? A verdade vos libertará. E quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6,57. O que eu estou dizendo aqui não é mentira. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se nós não estamos vivendo por Cristo, ou para Cristo, com o prazer envolvidos na obra, é porque não estamos se alimentando. Tem coisa errada. Só que o Senhor está dizendo para nós aqui, que 2 estarão no campo e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, um será tomado e deixado o outro. Talvez eu vou estar no escritório com um irmão e o irmão pode ser recolhido e eu ficar na frente do computador. E o que vai vir depois disso? O que nos resta? Então a realidade, ela está sendo pregada há muitos anos e o material está todo aqui. E hoje o Senhor nos traz aqui, né, para incentivar, encorajar os irmãos a repensar o como nós estamos envolvidos como consumidores, como irmãos, como membros do corpo, como nós estamos envolvidos com esses irmãos que estão diretamente envolvidos na expansão da Editora Vento Sul, pelo expansãodaverdade.com.br, pela expansão da verdade via atacado, via distribuição, via igreja, local. Nós temos que repensar qual é. Nós continuamos com o mesmo pensamento, com aqueles mesmos paradigmas, com aqueles mesmos machismos, saudosos talvez, de algumas pessoas que não estão mais, do jeito que nós éramos tratados, e que hoje talvez somos tratados diferente, ou não gosto mais. Glória a Deus, irmão, que você não gosta. Mata o velho homem e passa a amar o próximo. É isso que Deus quer. Você está tendo uma grande oportunidade de renovar a mente, vivendo a novidade, vivendo o momento.
Porque tudo talvez que você possa ter pensado, eu também sou atacado pelo mesmo Espírito. Mas Deus mandou nós olhar com os olhos espirituais, olhar para Cristo. E hoje nós temos aqui irmãos dispostos a servir. Você sabe o quanto isso envolve do seu tempo, da sua vida? Você sabe o que é uma vida envolvida? 24 horas, pois eu sei. Eu vivo 24 horas. A TV, a obra, em São Paulo, é tudo junto. Então, esse trabalho junto com o Ministério Apostólico, né, que é o apóstolo, tem esse trabalho que também vive 24 horas, que é multiplicado por 27, eu acho, 40, o dia dele. Né? Nós também estamos vivendo isso. Né? E se você olhar para nós e olhar para o nosso estilo de vida, eu tenho certeza que talvez você que está nos assistindo é muito mais rico. Talvez você seja uma pessoa rica financeiramente. Então nós não estamos aqui por dinheiro. Nós estamos aqui para servir o rei. Agora, se nós comemos e dormimos bem, glória a Deus, né? Também é justo o salário, né, do trabalhador para poder viver e ter conforto, para poder até aguentar o pau, né? Mas é básico. Agora, ninguém está nesse negócio aqui para juntar dinheiro. Bem pelo contrário. Os dinheiros vêm e vão. Vêm e vão. Nós temos negócios, empreendimentos para quê? CJ, Sono Tecnologia, empresa que vende colchão. Revendedor da Vitale Colchões, de um outro irmão, que está anunciando na TV Menorá. Que a CJ também anuncia na TV Menorá. Vende colchão? Vende. Tem dificuldade? Tem, orem por nós. Mas o objetivo de vender o colchão é reinvestir esse dinheiro. Por que eu vou fazer com dinheiro? Eu vou fazer uma poupança agora e vou para Cancún, ficar fritando lá que nem um frango assado, rolando na areia. Não vai ficar até ridículo, né? Porque eu sou gordinho. Então, na realidade, a gente é atacado por espíritos tão ridículo, que se nós parar para pensar, irmãos, a gente vai ver que, óbvio que não. Se passaram 20 anos, falam absurdos, né? Falaram, enfim, o apóstolo, isso, apóstolo. Irmãos, engraçado, passou 20 anos e ele continua pregando a mesma coisa. E continua pregando na cruz. E continua vivendo daquele mesmo jeito. Os cabelos dele deixaram de ser preto e branco. Ele continua usando as mesmas roupas e continua pregando. Então, eu não sei. Eu não vejo ele ir para a praia. Eu não vejo ele rasgar dinheiro em shopping. Eu não vejo ele viver. A vida dele é só obra. Eu só vejo ele pregar. A minha vida é só pregar. É só envolvido com a obra. Porque não tem outra coisa melhor para fazer. Eu não tenho prazer em outras coisas. Eu fico, quando eu não estou fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, compartilhando com você, meu irmão, a verdade, para matar esses espíritos que atacam você e eu fico desazado, eu fico perdido. Eu vou para a palavra, eu vou ver e vou esperar para o próximo arranjo de Deus. Porque é isso que é minha vida. Porque eu já fui liberto da mentira, eu fui liberto do engano, do engodo de Satanás, de que você vai juntar dinheiro ou vai estourar um cartão para fazer graça para os outros rir de você. Porque você não vai conseguir agradar a todos. Você ainda vai para um lugar, vai gastar, vai fazer um passeio turístico e vai gastar um monte de dinheiro lá. Ainda vão dizer que você foi bobo porque pagou caro, ou que não aproveitou direito, ou porque não sei o quê. Vai ter um monumento que você não foi ver e vão dizer, mas você tinha que ter ido lá. Se você não foi lá, não valeu a sua viagem. Porque é sempre assim, o mundo é assim, ele é insatisfeito. Então esse momento assim de nós aqui, irmão, fazer esse break aqui, essa parada aqui, para repensar tudo. Porque senão fica só mais um programa de comercial, mais um programa de falar tudo, das novidades, e na verdade parece que bate lá e volta, bate e volta, bate e volta. Não, nós temos que conversar aqui hoje com o nosso irmão, que está nos assistindo hoje, com esse propósito. Quem está ao vivo está aqui, irmãos, e você nos conhece muito bem. É obra única de Deus. Essa visão aqui é uma. Então, assim, não tem 5 ministérios divididos, é um só, que é Jesus. Mas são 5 ministérios. Cada um faz uma coisa. Um profetiza, outro evangeliza, outro é o apóstolo, outro é o pastor. Mas só um pouquinho. Jesus é um só. Nós não podemos dividir uma coisa que o próprio Senhor fez. Existem 5 ministérios para que se cumpra uma obra. Isso não é diferente também dentro da expansão do reino na terra. Existem departamentos, ministérios diferentes, mas Jesus é um só.
O ministério da palavra é um só. O apóstolo é um só. Se o Ronald tem uma frente e eu tenho outra frente, glória a Deus, mas nós somos um só, porque a verdade é única. Então nós estamos aqui todos para auxiliar quem? O outro líder, que é o geral, chamado Sérgio Roberto Alves, que é instituído por Deus, e glória a Deus, porque daí é ele com Deus, e nós chegamos e testificamos e conversamos com ele. Se ele diz amém, amém, nós vamos fazer. Se ele disser não, é não. Por quê? Ele é autoridade. O ministério da palavra está falando através dele? Ou se teve 5 Paulo falando? Na Bíblia eu não vi. Depois de Pedro, o Senhor levantou Paulo. Tem uma ordem aqui, que o próprio Pedro reconheceu, o ministério do apóstolo Paulo. E o próprio Paulo lá falou, lá em Corinto, que Apolo pregava muito bem, Apolo pregava para a elite de Corinto. As pessoas gostavam muito de Apolo, talvez ele tivesse mais rebuscado, porque Paulo já tinha largado tudo aquilo. Paulo caiu do cavalo pelo Senhor. Apolo talvez ainda estava ganhando aquele povo. Deus estava usando ele para aquilo. Mas o próprio apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso que nós estamos falando aqui é um momento de decisão na nossa vida dentro da igreja, irmãos. Porque nós estamos aqui com uma frente, né, irmão, que é da igreja. Não é, agora eu não vou fazer, agora eu não vou comprar, agora eu não quero. Irmão, não cai no conto do diabo. Porque esse é um vigarista desempregado, que quer puxar o teu tapete. Nós estamos aqui hoje, abrindo aqui, rasgando o nosso coração, para que o Senhor possa, né, iluminar, como está iluminando nós aqui, a todos, para nós nos unir nesse processo. Então, se você tem problema para fazer pedido, se você tem algum problema, alguma situação, você encontrou alguma dificuldade, glória a Deus, você passa o quê? Ligue para a irmã Michele, converse com ela, conserte com ela. Se você tem algum perdão para liberar, peça perdão, libere perdão. Não sei. Mas vamos se acertar. Amém, irmão? Amém, lógico. E o troço vai funcionar, em nome de Jesus, porque vai comigo ou semigo. Isso eu já aprendi. Então eu quero que seja comigo, junto. Porque eu quero fazer parte disso. Amém, irmão? Glória a Deus. É tremendo que Deus vai dirigindo as coisas, né? Eu queria ler com os irmãos uma palavra de 1 Timóteo 6, a partir do versículo 3, diz assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Então eu creio assim que realmente Deus precisa usar todos nós para fazer essa vontade dele ser estabelecida, né? Esse trabalho da expansão da verdade e todos os ministérios hoje depende muito do presbítero entender a visão, ele se posicionar favoravelmente, ele vencer as dificuldades internas do coração dele, e se há alguma dificuldade com a gente ou com qualquer pessoa, a gente precisa buscar esses ajustes, porque a gente vai ter que trabalhar junto, né? A gente é um corpo, a gente não faz as coisas sozinho, né? Então, a gente tem procurado fazer melhoramentos continuamente, né? Ainda a gente não consegue ter todas as coisas que a gente pensa e gostaria, né? Porque Deus tem um propósito, até nessas coisas que não dão certo às vezes, né? Porque, por exemplo, esses dias atrás tu me ligou para me cobrar uma situação que estava acontecendo, né? Não sei se tu lembra. Sim. E tu me ligou, e naquele momento tu estava um pouco chateado com a situação, mas tu te abriu, eu te ouvi, eu fui ver o que estava acontecendo, e no fim realmente nós tínhamos dado o entendimento errado de algo, né? Mas foi tudo corrigido, foi tudo consertado, não ficou nada sem ser esclarecido. E era menos do que eu achava também. Duas coisas. Então eu creio assim, nós somos irmãos em Cristo. A gente está buscando o mesmo objetivo de maneiras diferentes. Porque eu também sou presbítero, né, aqui em Curitiba. E também tenho outras responsabilidades.
Então eu entendo assim que a gente tem que trabalhar com unidade, né? Tem o presbítero tem uma função, o dono de livraria tem uma função, o revendedor tem uma função, os irmãos da igreja que estão nos assistindo nessa tarde têm uma função também com tudo isso que a gente está fazendo. Amém. Ninguém está assim, eu estou aqui só sentadinho ouvindo, né? Porque se você chegou na igreja agora, você tem uma missão, você tem que ouvir os materiais, você tem que buscar o Senhor, tem que se inteirar da verdade para você crescer. Se você já é um líder de grupo familiar, você também tem o teu papel de divulgação, de abençoar as nossas vidas lá, de mostrar o trabalho que está sendo executado, seja de qual frente for, para que os membros lá do teu grupo familiar eles tenham conhecimento e entendam a visão de Deus. Amém. E se você é um revendedor, né? Que trabalho maravilhoso, evangelizar comercializando material. Mas eu vejo que muitos desanimam, porque, na verdade, essa questão do lucro é uma luta que todos têm no seu coração, né? Uns não querem vender porque na verdade não querem ganhar, outros não querem, eles preferem dar. Aí outros eles querem vender por um preço mais barato porque eles acham muito caro. E aí a gente fica nessas coisas que são miudezas que na verdade não tem valor nenhum. O importante é que a gente faça o trabalho da maneira como Deus está nos mostrando e da direção que Deus tem dado para o ministério, porque aí vai ficar mais fácil para todo mundo, né? Aí tem lá o dono da livraria. Eu tenho orado muito, tenho percebido assim os donos de livraria, eles têm uma missão importantíssima dentro da igreja, porque eles têm que manter a livraria funcionando. E eles têm que orar muito, pedir muito graça de Deus, recurso do Espírito, Deus tem que abrir as portas, porque é muito importante que a livraria de cada cidade esteja adequada, esteja com novidade, né? A gente muda a capa, enfeita o produto, faz... Mas isso, por que a gente faz isso? Não sei se você já parou para pensar uma vez. É porque a gente quer estimular os irmãos que não ouviram aquelas ministrações, que nunca tomaram conhecimento daqueles conteúdos, que eles olhem e falem, puxa, uma coisa nova, uma coisa diferente, eu estou com vontade, eu quero ouvir, e de repente a pessoa vai ser liberta lá de sei lá quantos demônios vindo um CD, né? Eu digo assim, irmão, a coisa que eu mais recebi de Deus foi através desse material, né? Hoje muito através da TV, né? Aberta, da TV ao vivo, TV por assinatura. Quantas vezes a gente está no culto, às vezes não dá certo a ministração, a gente vai lá no canal por assinatura e bota uma ministração, e aquela ministração é bem a ministração que o povo tinha que ouvir, né? E quantas vezes eu lembro, assim, eu tenho experiências que eu poderia passar uma tarde contando com o material, né? Com os CDs que eu ouvi. E eu lembro no início, eu ganhei lá, sei lá, 300 CDs no começo, né? Mas eu paguei todos depois. Porque eu senti no meu coração que não era justo eu ganhar aquele material e não dar. Quando Deus me deu a oportunidade, eu mandei uma mensagem lá para o pessoal que cuidava da editora na época. Falei, olha, vocês me deram tantos CDs, assim, assim, assim. Quanto eu tenho que pagar para vocês? Né? Não fiquei com nenhum CD de graça. Porque não é justo com quem fez todo aquele trabalho, aquele esforço. Eu sempre tive essa mentalidade, né? Eu creio que nós todos temos que ter um esforço nesse sentido, porque é realmente um trabalho. Eu vejo o irmão Sérgio falar, né, são 20 anos lutando, investindo para a gente ter isso daqui, né? E todos vão entrando como podem ajudar, né? Uns ajudam assim, eu sempre tenho irmãos que vêm oferecer ajuda para nós, né? E eu quero dizer que toda ajuda é bem-vinda. O que acontece é que às vezes a gente não está preparado para a ajuda do irmão ainda, né? E talvez aquilo vai chegar num segundo momento. Ou talvez não é aquela hora que Deus quer fazer o irmão ingressar no processo. E a partir do momento que o irmão fala comigo que gostaria de ajudar com alguma coisa, eu fico orando, esperando de Deus uma oportunidade de encaixar aquilo que seja útil, né? Que vá de acordo com aquilo que Deus está colocando na nossa mão. Então ninguém fica esquecido, né? Às vezes os irmãos ficam chateados porque, mas ninguém me pede para fazer nada. É porque naquele contexto, no momento que a gente está vivendo, a gente não conseguiu encaixar aquilo. Mas daqui a pouco Deus vai abrir, conforme a vontade dele. Nem a gente não sabe o que vai acontecer amanhã aqui, né? E a gente está se esforçando para que o que nós fazemos agora seja dentro da visão que o Senhor deu para nós. Porque isso é uma outra coisa que é muito fácil a gente pegar isso daqui e começar a fazer um trabalho totalmente fora da visão. E um cuidado que Deus tem
muito colocado no meu coração, assim, por mais que eu não sou dono de nada, eu não tenho nada, isso aqui não é nada meu, é tudo da igreja, né? A gente tem que fazer as coisas conforme o modelo do monte, né? Então você que está hoje ouvindo isso, e você também, eu acho que o irmão falou muito oportunamente, a gente está prestes a ter um encontro com o Senhor Jesus, falta pouco, então a gente não pode agora deixar que questões mínimas, pequenas, venham a prejudicar esse ingresso nosso no reino de Deus. Tu já pensou, né? A gente daqui a pouco está discutindo aqui porque que eu achava que essa capa tinha que ser um amarelo mais escuro, e porque amém, a gente vai ouvir isso, mas é teu direito, é nosso direito, cada um tem um gosto, né? Mas são coisas mínimas, essas coisas não têm valor. O importante é que isso chegue na vida das pessoas para abençoar elas, né? E haja realmente uma expansão da verdade de Deus e desse evangelho único, né? Não dessas pregações distorcidas. E se a gente for dar vazão para essas coisas, né? A gente sofre esses ataques continuamente, a gente sabe isso está dentro da gente, é a natureza velha que é podre, mas a gente não pode, de jeito nenhum, a gente não pode deixar que essas coisas dominem o nosso coração. Então vamos abrir nosso coração para a verdade, né? A expansão da verdade está para ajudar a Editora Vento Sul, para contribuir com o Ministério Apostólico, para ajudar na obra, para que realmente as pessoas sejam salvas em primeiro lugar, e em segundo lugar, quem foi salvo tem alimento para ser edificado. Porque se você for edificado através desse material, glorifique a Deus. Olha, se você já foi edificado com esse material, dê um glórias a Deus aí, né? Porque é para isso que Deus proporcionou a gente trabalhar e fazer esse serviço acontecer, né? Então eu concordo com isso aí que foi liberado. Uns vão subir, uns vão ficar, e quem ficar, a gente tem que orar muito, irmãos. Temos que orar muito, que o Senhor quer que a gente se arrume aí a nossa vida, conserte essa área na igreja e ponha as coisas no lugar, né? O mais rápido possível, que daqui a pouco a porta fecha e a gente fica aí para trás. Então, que o Senhor te abençoe, né? E que você leve isso em oração, que eu acabei de compartilhar aqui, que o irmão acabou de falar e que nós ainda vamos falar, porque é para nossa edificação que Deus está movendo as novidades. Quando muda uma coisa, aquilo é para o teu bem, é para o bem da igreja, é para o bem do reino, né? Aquilo não é para prejudicar ninguém. Aquilo é uma novidade, porque tem coisas que precisam ser ajustadas, e graças a Deus, né? Eu não sei se na tua vida tem, mas na minha tem todo dia coisa para arrumar, né? Todo dia. Então isso acontece na igreja onde a gente está. Eu estou aqui como presbítero, daqui a pouco eu vejo que eu tenho uma coisa que estou fazendo errado, tenho que consertar. A gente vê isso na expansão, daqui a pouco a gente percebe que tem maneiras de certas coisas que a gente precisa implementar e melhorar, e a gente vai fazer tudo para um único fim, para edificação. Porque a palavra de Deus diz, tudo seja feito para edificação. E para nós não é fácil, porque ultimamente a gente tem muitas vezes que dizer não para um irmão, né? E a gente está limitado pela unção interior num primeiro momento, né? E por uma direção, né? Uma visão que Deus trouxe para essa obra. Então, glória a Deus por isso também. Já pensou se eu posso fazer tudo que eu quero aqui? Irmãos, Deus ia fazer a coisa e ia ficar feia. Né? Amém? Uma palavra também que veio aqui agora é a seguinte, maravilhosa, para nós olhar para dentro agora de novo. Amém. Continuar olhando para dentro como estamos fazendo, que está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi. Quem será? Hã? Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém.
Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Amém. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Tudo é vaidade. Então, obviamente, né, irmãos, que nós sabemos que somos tentados, né? Fomos treinados pelo mundo, adestrados por Satanás. Esse é o termo, né? Desde criancinha, a correr atrás do rabo, a correr atrás do vento, a correr atrás do dinheiro, a correr atrás de um ídolo, a correr atrás de um bezerro de ouro, a correr atrás da taça de ouro, né? Que taça, irmão? Vamos para o reino. Amém. Nós temos que... Jesus é o cara, nós temos que olhar para Ele, colocar tudo isso em primeiro lugar. Amém. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Agora, o astuto, o maligno, Satanás, ele vai se levantar pelo dinheiro, né, pela abundância das coisas naturais da vida. Mas em Eclesiastes 5:10, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Amém. Obviamente, a alma é insaciável, não tem fim. Todos que atingiram o êxito morreram. O final dessa busca insana e louca atrás do sucesso no mundo é a morte. Ou seja, as pessoas andam treinadas pelo diabo, como eu estava, obstinado por morrer. Literalmente, porque daí você atinge o sucesso, a fama, você compra tudo que é droga, você não sente mais prazer com nada, você se droga e morre de overdose. Porque não tem. Olha o final das pessoas que tiveram acesso a tudo e a comprar todos. Morreram. Porque está escrito e não pode ser diferente. O diabo vem para roubar, matar e destruir. João 10:10. Está escrito João 10:10. Como é que isso não vai acontecer? O que acontece com as pessoas que correm atrás da morte é a morte. Então é uma loucura. Então é óbvio que não vai se fartar. E está escrito, Eclesiastes 5:10. E quem ama a abundância nunca se farta. Porque ama a abundância, nunca se farta de renda. Mas essa abundância de dinheiro, essa abundância de mundo, não vai se fartar. Também isso é vaidade. Está escrito. Então, dentro dessas questões, eu creio, assim, da questão, né, de vaidade, e dessas questões que surgem no nosso dia a dia, né, do próprio operacional, né, já passando para a Michele, eu vejo assim que é uma coisa de olhar até, né? Por quê? Nós também temos, né, as vaidades. Nós também temos os nossos momentos de quando a gente se distrai, né? E quando a gente é levado, né, por aquele treinamento antigo, quando a gente acaba, né, enfim. Então eu glorifico a Deus assim por nós estar falando sobre a verdade aqui, né? E que esse momento assim de concerto geral, né? Porque eu creio assim que obviamente, né, parte do vamos dizer assim, do cliente, né, do comprador, uma novidade, né, porque vai tratar com as pessoas novas, muitas vezes não sabem como é o jeitinho, como é que trata, como é que lida. A expectativa também, né, lá dentro, pela rejeição, e enfim, por toda a questão emocional, vamos botar alma, né, mente, vontade e emoções. A gente não sabe, a gente não enxerga, a gente não é Deus, mas existe uma expectativa. Por outro lado, também existe do nosso lado uma expectativa de tratamento, né? Aí levanta a justiça própria. Mas tu não sabe o quanto eu trabalho, né? O meu envolvimento. E tu vê. Quer dizer, e aí, também dentro dos vasos, né, de ambos os lados, se levantam coisas, né? Porque o outro lado também pode achar, mas eu compro muito, não sei lá, pode achar muitas coisas. Justiça própria, né? Cada um acha que quer. Mas é lixo, né? Então, mas aí envolve o ego, envolve a rejeição, envolve porcaria, né? Então, o que a gente está vendo é que tudo é vaidade. Que tudo é vaidade. Isso tudo tem que morrer, né? Mas se nós trouxermos hoje para essa nossa realidade, para essa limpeza, eu tenho certeza que você já está mais leve em casa. Já se reconciliou com Deus, né? Já vai viver diferente, já está vendo essa obra nova, já está vendo a expansão da verdade diferente, já está vendo todo esse projeto diferente, assim como foi com a TV, irmãos. Eu estou compartilhando algo aqui que eu já vivi muitos anos, junto com o apóstolo, desde 2009,
Quando praticamente 2 anos ficou tudo parado. Era a mesma coisa que pregar para uma rocha, pregar para a parede sozinho. 2 anos visitando a igreja. Porque a coisa não andava. Né? Agora, 2013, olha as gravações, você vai ver os presbíteros falando da TV Menorá. Só um pouquinho. A Rádio Menorá tem desde 2009. A TV Menorá, desde 2011. Por que só em 2013? Glória a Deus. Mas é de refletir, né? Mas nós vamos esperar até quando agora? Até 2017 para falar da expansão da verdade? Para fazer esse projeto aqui como um corpo funcionar? Porque ele não vai funcionar sozinho. Não vai funcionar. Deus vai fazer funcionar. Deus vai fazer. Porque Deus vai quebrar todo mundo até funcionar. Como fez com a TV. Porque todo mundo foi quebrado. Foi todo mundo comedor de carne. Ah, agora vamos falar da TV. Glória a Deus. Não tem problema, porque eu também sou quebrado. O apóstolo, mais quebrado que o apóstolo. Mas o irmão está se arrastando já. Ele é tão quebrado. É um saco de pó caminhando. Então vamos falar de ser quebrado. Vamos ser quebrado. Mas que dureza. Nós já temos todo esse manancial. Tudo isso aqui já foi pregado, irmãos. Irmãos, nós somos de um corpo. Vamos renovar a mente, vamos se ajudar, irmãos. O Senhor mudou o trajeto da minha viagem para vir parar aqui em Curitiba, para nós conversar, para gravar esse programa, para nós vir aqui falar dessa verdade com você, porque essa é a realidade da igreja. 2009 começou um projeto de rádio, que já tinha começado em 2007, do site Ministério Menorá, aquele lá, que era meio escuro, mas já tinha uns vídeos lá, já tinha uma ideia, tinha um esboço, um rascunho, desde 2007. Isso está sendo profetizado há muitos anos antes. 2008 foi o lançamento dele. 2009 já começou a ser trabalhado diferente, a ser repaginado. Quer dizer, 2009, 2010, a gente ficou trabalhando ali. E 11, só com as entrevistas, né? E ficava naquela, né? Não, mas se for de Deus, vai prevalecer. Né? Teoria de Gamaliel. Aí você está o quê? Na teoria de Gamaliel nós não podemos ficar, nós não temos mais tempo para ficar esperando a teoria de Gamaliel, para ver se vai dar certo ou não. Já deu certo. Você que não viu, você está parado no tempo. Quem já viu, já está decolando. Quem já viu, está bombando. As igrejas estão bombando. Já está dando fruto, porque pelos frutos vos conhecereis. E está todo mundo exposto e cego, não está nem se enxergando mais. Uma cegueira vivendo de passado, que nem museu. Não, porque em 1900 e pouquinho eu fiz tal coisa. Que bom, irmão, Deus te abençoe. Mas lembra que tem aquela passagem, que chega lá na porta, eu fiz isso, eu batizei muito. Não te conheço. E haverá choro e ranger de dentes. Nós não podemos viver de passado. O que foi ontem, meu amado, eu já estou devendo hoje. Essa é a verdade, essa é a visão. A visão, para você cair, você está fora da visão, é só você não praticar um dia. Todo dia eu pergunto, e hoje, Senhor, eu estou na visão aqui ou não estou fora da visão? É todos os dias. Não é porque eu estou na igreja da visão. Eu não tenho que olhar, mas se está vindo gente. Todo dia, todo culto vem gente nova. Que bom. Mas se eu não perguntar todos os dias se eu estou na visão, se eu não olhar para dentro de mim, eu já caí. Porque é pelos frutos vos conhecereis. João 15 é pregado há 3 anos, todo mês. Mas parece que não está entrando. Está passando assim que nem aqueles filmezinhos. E ninguém está assistindo, não está passando mais no coração. Essa palavra eu já conheço, é pregada de novo. Por que será, né? Porque quem não dá fruto, ele corta. Deus está fazendo uma limpa. E eu e você estamos pendurados. Eu e você estamos ali, ó. O diabo anda de derredor, ele quer acabar com a gente. Ou nós vamos se unir agora, vamos para frente, ou não tem, nós contra o bicho não dá. É só Cristo, é Cristo que venceu ele, não fui eu. Eu não posso. Então, os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados.
Então, só antes de passar para a irmã, eu queria abrir lá em Atos 26. É uma glória, né, irmãos, a gente poder estar aqui hoje, né, reunidos, entre irmãos, né, falando da verdade. Porque tudo que está sendo pregado aqui, falado, está escrito. E para trazer para a minha vida. Né? Porque está em jogo o meu galardão. Está em jogo o que foi feito até o momento. Né? Está em jogo até o casamento, né? É uma bênção. Mas é individual o julgamento. Eu vou ser julgada, minha esposa vai ser julgada. Então hoje, quantas coisas são feitas, né? Quantas oportunidades de você ser abençoado e você está talvez sendo amaldiçoado. Porque você acha que não precisa. Porque você acha que não é rebelião. Porque você está fazendo. Eu compartilho quase, eu creio que tudo, com o meu irmão, que está envolvido nesse mesmo projeto, que é o teu irmão, Sérgio Roberto Alves. E quando nós compartilhamos as coisas, eu digo, amém, irmão, que bênção, né, que estão fazendo as coisas, né, porque o importante é que está sendo divulgado, né, que bênção. Mas reflita numa coisa que eu vou dizer, é assim que nós vemos, porque o que importa é o maior, o que importa é Jesus, o que importa de verdade para mim é que essa verdade se expanda, de verdade, porque é tudo vaidade. Mas será que você não está perdendo um pouco da tua bênção? Deixando de te humilhar, deixando de se posicionar, deixando de prestar bem atenção que Deus instituiu uma cadeia de autoridade. Olha para a tua vida. Eu tenho olhado para mim todos os dias, eu estou apavorado. Como eu sou pecador, como eu preciso melhorar. Mas eu compartilho muito com a minha autoridade. Eu compartilho muito com a minha autoridade. E erro com ela, inclusive, e peço perdão para ela. Porque eu não quero viver em maldição e eu não quero perder bênção. Porque não é fácil fazer as coisas. Está muito difícil, está pesado. Porque a graça o amor está se esfriando. Está começando a ficar pesado. Então eu não posso perder, eu não posso viver com mais maldição. Já chega as minhas na ignorância. Então quando eu vejo, eu tenho que ir lá. Será que você não está achando que você pode fazer melhor? Ou que o outro isso, o outro aquilo? Quantas coisas você acha? Né? Você acha o que você quiser, não tira a tua razão, meu irmão, minha irmã. Porque isso também que acontece em relação a todos os assuntos da igreja, em todos os assuntos da igreja, acontece também em relação à expansão da verdade. Acontece também em relação ao comercial, em relação à forma do atendimento, em relação a qualquer coisa. A forma que talvez que diga um não. Eu gosto de um não doce. Mas não é não. Ore. Mas tu quer tomar um não. Levanta a justiça própria em mim também. Muitas. Vocês nem têm noção. Sabe? Muitas. Aí eu vejo quem está falando comigo. É Deus ou é o diabo? Com base no que ele está falando comigo? Com base no que eu penso que eu sou, ou por causa do histórico, ou porque eu vim antes, ou porque isso. Não. Porque não é de Deus. Nós temos que refletir sobre isso, irmãos. Porque Jesus está voltando, o apóstolo está pregando, nós estamos tendo um encontro de presbitério, morno, saindo amargurado as pessoas, vivendo ainda uma vida que já passou. Esse tempo da igreja já acabou. Já acabou esse tempo da igreja, de ir lá no encontro, uma benção, glória a Deus, aleluia, só, e ver embora. Já acabou faz tempo isso. Só não viu quem não quer também. O que vai acontecer agora? Não sei. Eu só sei que o pau está pegando e vai piorar. Por isso que o Senhor nos traz essa palavra em Atos 26. E caindo todos nós por terra. É o que nós temos que fazer, né, irmãos? Ouvi uma voz que me falava.
voz que me falava em língua hebraica: em língua hebraica: Saulo, 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 por que me persegues? por que me persegues? Dura coisa Dura coisa é recalcitrares é recalcitrares contra os aguilhões. contra os aguilhões. Duro recalcitrar contra o Senhor. Amém. Porque tudo aqui é de Deus. E você sabe, e eu sei, nós aqui, irmãos, sabemos que isso aqui tudo é de Deus. Nós todos que vivemos hoje na vida da igreja, todos que nos assistem, sabemos que essa igreja é de Jesus. Amém. Por isso que nós estamos aqui. Então vamos parar de frescura e vamos em frente. Ô, glória! E aí, minha irmã? Amém, né? Até ouvindo os irmãos falar, assim, da parte do não, do operacional, assim, né? Eu vejo que a obra toda é para tratar todo mundo, né? Porque eu sou uma pessoa muito difícil de dizer não. Então, para eu dizer não para alguém, eu fico gaguejando e não, né? E com essa obra, assim, que o Senhor tem, eu sinto que Ele está organizando as coisas, assim, né? Da forma de pagamento, do dia certo, para fazer pedidos, assim, né? E quando eu vejo o irmão falar que o pedido é até tal data, e o pedido é até aquela data, até a meia-noite daquela data, né? Passando daquilo já não é o dia que o Senhor determinou, e eu tenho que dizer não para o irmão, né? E assim, claro que eu entendo todas as desculpas dos irmãos, a vida corrida, o trabalho, a família, a igreja, né? Porque eu também tenho uma vida corrida, então lógico que eu compreendo a todos. Mas eu tenho que dizer não. Eu tenho que dizer não porque eu tenho um temor muito grande com relação à autoridade. Amém. Né? Porque quando o Senhor me chamou para a igreja, o Senhor, a primeira coisa que Ele tratou em mim foi a submissão e a autoridade. Ele me deu uma sacudida assim para eu entender. Então, se eu digo sim, eu sei que eu estou indo contra a ordem que o Senhor determinou, né? E teve uma vez, claro que no começo que a gente estava assim, eu disse um sim, né? E na hora passou um tempo, o Ronald me ligou. Por que está acontecendo isso? Eu falei assim, porque eu errei. Ele, então entendi. E porque eu havia dito um sim, na verdade eu deveria ter dito não, né? E eu falei, porque eu errei. Foi determinada tal coisa e eu liberei, não deveria ter liberado, né? Então está dando errado agora por causa disso. Ele, então, amém. Que benção, então vamos agora fazer certo, né? Eu falei, amém. E ali eu entendi, com aquela experiência, que a gente tem que cumprir na risca, não é nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá, porque a gente vai conhecendo os irmãos e, claro que eu acho um irmão legal, eu acho outro irmão querido, eu não, né? A gente vai tendo um carisma assim, mas aquilo não pode implicar na obra de ser feita como o Senhor determinou, né? Então é muito difícil então para eu dizer um não, mas eu digo mediante a isso, né? Como o Senhor determinou. E toda a forma de pagamento, tudo que o Senhor tem feito, assim, como tem que ser feito, eu creio que é para ter ordem, assim, né? Porque a gente tem que ter entendimento que a gente, quando vai comprar uma roupa, vai no mercado, alguma coisa, tem um determinado, você tem que pagar, né? Tem que fazer da forma como como o estabelecimento colocou. E parece que na casa do Senhor a gente quer fazer tudo do jeito que a gente quer, né? Eu pago do jeito que eu quero, pego do jeito, devo, e não, né? A gente tem que ter um temor maior ainda, porque essa obra é do Senhor. Então a gente tem que ter um zelo, um cuidado de saber que a gente precisa ter saber como proceder na casa do Senhor em todos os aspectos, né? Então eu acho que o Senhor colocou essa forma hoje como está sendo feita por causa disso, né? Porque muitos de nós estávamos assim como crianças, assim, com tudo como a gente queria, fazendo do jeito que a gente queria e pronto, né? E como na nossa casa a gente também coloca ordem com nossos filhos, assim, o Senhor também colocou ordem com relação a nós, né? Para a gente cuidar daquilo e saber, não, tem um... E se o Senhor escolheu eu para dizer o não para os irmãos, porque é um tratamento para os irmãos e para mim, né? Porque o não, assim, infelizmente, eu creio que assim, se o Senhor me der graça de cumprir isso, né? Porque toda vez que eu digito, eu escrevo assim, Senhor, né? Eu fico só orando, né?
Não acredito, né? E às vezes a gente manda ainda mensagem para os irmãos antes, o pedido, vai ter tal data, né? A gente tenta, assim, ajudar de muitas formas os irmãos para não ter que dizer aquele não, né? E muitas vezes acontece, né? E o Senhor me lembra da mensagem apostólica que diz lá, pedidos até tal data. E quando eu lembro daquilo, eu digo não. Às vezes não é um não suave, né? Um não mais, né? Dependendo assim das circunstâncias, mas eu tento assim respeitar e muitos irmãos assim, né? Não escrever de forma assim que vá agredir alguém, né? Até peço perdão se de alguma forma eu fiz isso para os irmãos que tenha magoado assim, né? Que tenha criado alguma raiz de amargura, né? Mas assim eu tenho orado assim ao Senhor assim para que Ele dê graça assim para nós, para os irmãos e para nós, para a gente continuar nessa obra, né? E realmente foi ministrado muito que o Senhor está voltando, né? Amém. Então a gente tem que ter um cuidado assim com toda a obra, né? Com o grupo familiar, com o programa, todos assim, né? Então, só para encerrar, só queria abrir ali um versículo com os irmãos. Em João 10, né? Que fala aqui que fala que Jesus ele é o bom pastor, né? E que fala que, né? Ali a parte do 5, né? Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos, né? E é essa voz que a gente tem que... O Senhor ele quer falar conosco assim que a gente tem que ouvir a voz do Senhor, né? Porque as ovelhas seguem a voz do pastor, né? E o Senhor tem falado com os grupos familiares, com todo esse material, para a gente ouvir e meditar no material e meditar em tudo que o Senhor tem ministrado para nós, né? Amém. Amém, irmão. Deixa eu... Eu creio assim, a irmã tocou alguns assuntos aqui que são muito importantes, né? E eu quero dizer que nesse encontro eu tive que pedir perdão pro irmão, né? Porque eu fiquei chateado, né? E a irmã falando da justiça própria, né? Mas eu tenho no meu coração, assim, que realmente o trabalho que a gente tem feito é para abençoar o povo de Deus. Amém. Né? E dessa maneira, assim, eu oro que você que nos ouve nessa tarde nos perdoe se nós, de alguma maneira, fizemos algo assim que você não gostou, que deixou a desejar em algum aspecto. Entenda a nossa limitação, a nossa fraqueza, as nossas dificuldades. Ore muito por mim. Ore pela irmã Michele, né? Ore pela editora Vento Sul, que tem realmente um trabalho muito difícil e árduo pela frente ainda, né? E como a irmã falou, a ordem em todas as coisas da igreja é necessária, aqui na expansão também é, né? E que você receba isso no teu coração, assim, com entendimento de que a gente está aqui para ser bênção, para servir, para ajudar e para fazer aquilo que é a vontade do Senhor, né? Então, nos ajude, conforme a tua condição, se é orando, se é investindo, se é vendendo, trabalhando. Deus sabe o que está nas tuas mãos. E que você realmente leve isso adiante, porque é de Deus isso, não é de homens, né? E por ser de Deus, nós temos que fazer aquilo que cabe a nós da melhor forma possível. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você. Amém. Então, só fazer esse alô aqui. Irmãos, todos. Maravilhoso demais. Amém. Todos. Ministrações em que eu tive a oportunidade de estar ao vivo, inclusive, no local que eu escutei aqui. Grupo Familiar MP3. Todos nós devemos ouvir. É uma direção do Senhor, já foi pregado isso pelo apóstolo várias vezes também. Porque obedecer é sacrificar. Então é melhor obedecer. Vamos praticar, irmãos. Vamos sacrificar o morto do velho homem. Amém. E vamos obedecer o Rei. Amém. Jesus. E vamos colocar em prática tudo que está nesse CD aqui. Porque aqui é a base da Igreja de Jesus na Terra.
Te convido, meu irmão, a ter um renovo ouvindo essas ministrações aqui. Que eu tive assim, um renovo, uma alegria de ficar voltando. Uma ministração que, inclusive, eu estava lá em Porto Alegre, no tempo da igreja de Gravataí, com o povo de Gravataí. E eu estava presente no dia, já tinha ouvido aquela ministração várias vezes, há anos atrás. E escutei aqui, voltei várias vezes, de tão maravilhosa que foi aquela pregação. E todas elas aqui. As sequências de palavras, tudo, a vida liberada. Que momento. Que CD maravilhoso. Todos devem ouvir. Todos, porque cada caso é uma igreja. Essa é a visão. Não é para líder só de problema, é para todos. Porque se você não tem, ainda vai ter. Em nome de Jesus. Estou profetizado. Glória a Deus. E para nós encerrar aqui, mas vamos fazer uma oração leitura. Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé. E sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé, se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Amém? Graça e paz a todos. Quinta ao Vivo.